Sejam bem-vindos a mais um vídeo neste canal e hoje irei falar, sem spoilers, do dorama Se a Vida Te Der Tangerinas e Amor e Batata. Esses dois doramas eles saíram mais ou menos ali ao mesmo tempo, então eu acabei me desafiando e assisti os dois, mesmo que eu tenha ficado mais presa no Se a Vida Te Der Tangerinas do que no Amor e Batata, mas eu gostei dos dois, então hoje irei falar um pouco sobre a minha opinião, o que eu achei de ambos. Mas, antes de começarmos de fato a falar sobre os doramas, não esquece de deixar um like, tá bom? Porque isso me ajuda muito. E também se inscreve no canal, pra vocês não perderem nenhum conteúdo. E comenta aqui embaixo se vocês assistiram esses dois doramas, ou um só. E comenta o que você achou sobre eles, tá bom? Tá bom, então é isso. Bora lá começar com o Se a Vida Te Der Tangerinas. O que dizer, não é mesmo, sobre essa obra-prima em formato de dorama, que é o Se a Vida Te Der Tangerina. Foi um dorama que eu gostei muito de assistir. E também já posso ir dizendo que esse com certeza vai ser um dos melhores do ano, sem sombra de dúvida. E provavelmente vai entrar na minha lista favoritos do ano, porque não tem como. Esse dorama foi, assim, ele transcendeu. Não só a história é muito boa, mas ele esteticamente ele é muito bem feito e ele é muito lindo. Tem cenas muito impactantes e muito bem feitas. E os personagens em si estão muito bem posicionados em cada papel. E principalmente o casal principal, que tem fases diferentes ao longo do dorama, então são interpretados por dois casais de atores diferentes, que eu já vou falar sobre eles. Que assim, mas sério, gente, esse dorama foi tudo pra mim. Dorama que eu me emocionei muito. Principalmente ali nos últimos episódios, inclusive eu gravei a minha reação do último episódio e postei lá no TikTok de doramas. Vou estar deixando o link aqui. Eu sempre deixo, na verdade, o link aqui embaixo pra vocês verem. Mas tá muito legal, inclusive, o vídeo. Então quem quiser me ver chorando, vai lá. E, assim, eu vi, né, as pessoas comentando sobre esse dorama e muita gente dizendo que chorou desde o primeiro episódio, enfim. Mas eu, de fato, comecei a sentir o peso ali a partir do quinto episódio, que daí foi realmente quando eu me desabei em lágrimas e aí daí pra frente eu só pra trás, né. Mas isso não me impediu de eu dar algumas risadas com esse dorama. Não sei se eu assisti errado, mas eu dei risadas com esse dorama. Principalmente ali no começo, assim. Tem alguns momentos do casal que eu realmente achei muito engraçado. E ao decorrer do dorama também, antes de chegar na parte de depressão, a gente tem ali uns momentos engraçadinhos também. Mas não deixa de ser um dorama lindo, sabe? Tem essas partes meio que engraçadas, mas o dorama por si só ele é muito mais intenso, ele é muito mais drama mesmo. Então, pra quem gosta dessa estética, vai gostar desse dorama. Também é aquele tipo de dorama que você sente muitas coisas ao mesmo tempo. Quando você tá assistindo, você se sente feliz, você se sente triste, você se sente com raiva de alguns personagens. Mas, enfim, é uma experiência completa, com certeza eu vou só assistir uma vez esse dorama e nunca mais. Porque é tipo Tomorrow, entendeu? Você só assiste uma vez, você tem ali a sua experiência, né, de assistindo pela primeira vez, e depois você só aguarda ele na sua mente e não assistir de novo. Pelo menos eu vou fazer isso. Porque eu não quero sofrer de novo, muito obrigada, entendeu? E também não é como se não tivesse mais nada pra assistir. Não é mesmo? Provavelmente vai ser aquele dorama que, igual Tomorrow mesmo, eu só vou assistir uma vez, gostei, amei, e é isso aí, entendeu? Porque, pra quem sabe, Tomorrow é pura depressão. E Se a Vida Te Der Tangerinas é meio que essa vibe também. Eu acho que a graça desse tipo de dorama, na verdade, é você assistir pela primeira vez, tá ligado? Porque não tem como você apagar ele da sua mente. Então, quando você assiste pela primeira vez, é totalmente diferente, sabe? Porque quando você vai assistir pela segunda vez, você meio que já sabe o que vai acontecer. Talvez você ainda chore, sim, mas você meio que já sabe. Então, talvez até corte um pouco a vibe. Mas, claro, isso não significa que você não possa reassistir. Você pode reassistir quando você quiser. Mas, tipo, eu provavelmente não irei. Tá bom. Mas, quer dizer, nunca diga nunca, né? Mas, enfim, a princípio, não. Uma vez já, pra mim, já é o suficiente. Nesses dramas um pouco mais tristes, um pouco mais, entendeu? Tem umas mensagens, umas frases um pouco mais pensativas. Eu prefiro assistir uma vez só e tá bom. Só se, claro, eu tiver que assistir pra gravar vídeo, mas, enfim, a princípio, uma vez só já tá bom pra mim. Assisti esse drama sozinha, então foi uma experiência muito mais, sabe, tipo, eu ali junto com eles e vendo tudo e falando junto com eles. Eu tenho essa pira, quando eu tô assistindo coisas sozinha, eu fico conversando, não sei se eu sou a única que é sozinha. Mas com qualquer coisa, não é só dorama não, tá? Às vezes eu pauso e fico falando, tipo, como assim, cara? Eu fico discutindo com os personagens. É um pouco
estranho, mas é interessante. É uma experiência. E como eu falei, né, gente, no começo, eu quero muito enaltecer o casal principal desse dorama, que, assim, dignos de Oscar, dignos de todo o nosso amor, e com certeza eles serão um dos casais favoritos meus desse ano e os melhores do ano. Um dos melhores do ano, porque, né, ainda temos muito pela frente. Mas com certeza eles estão na lista, vão estar na lista de melhor casal, porque, cara, eles foram incríveis. Não só a parte adolescente barra jovem, porque esse dorama mostra o casal principal desde lá da infância e vai indo até eles ficarem velhinhos. Então, ali na parte da adolescência e jovem adulto, eles são interpretados pela Yu e pelo Park Bo-gum, que inclusive esse foi o primeiro dorama que eu assisti de ambos. Quer dizer, tirando o Park Bo-gum, que eu assisti Wonderland, que é aquele filme com a Suzy, enfim. Mas eu não gostei muito desse filme, então eu meio que risquei ele da minha mente. Então, eu vou dizer que esse foi o primeiro dorama que eu assisti do Park Bo-gum, e da Yu também, né, que no caso foi o primeiro realmente que eu assisti dela. Mas eu tenho outros doramas dela pra mim assistir e eu amei. Ela é incrível e eu entendo completamente quem não tá assim dela. Eu já gostava dela porque, né, ela é idol e ela canta, então eu gosto das músicas dela. Então essa parte de atriz dela também é muito boa. Ela sabe muito bem interpretar. E o Park Bo-gum não tem nem o que dizer, né? Ele é incrível e maravilhoso. E mais uma vez um ator que tem um sorriso maravilhoso. Como é que pode, gente? Como é que pode? Mas, enfim. E aí, né, a gente tem a passagem de tempo e quem interpreta eles na fase adulta e barra idosa, né, os atores, deixa eu ver aqui, é a Monsori, que inclusive eu já assisti alguns dramas dela, e pelo Park Hye-jun. E o que eu mais amei nesse casal é que, tipo assim, a gente, mesmo que eles tenham essa fase diferente, sabe, até mesmo na parte criança, assim, deles, eles crescem com a mesma personalidade. Tipo assim, os atores conseguiram deixar o casal da forma como eles eram crianças até na fase adulta, sabe? Tipo, claro, mudando algumas coisas, porque afinal a mentalidade deles muda por causa da idade, mas eles ainda tendo a mesma personalidade, sabe? Tipo, a atriz, a personagem da Yu, ela é mais extrovertida, ela é mais, tipo, sabe, frenética, ela às vezes também é um pouco mais, tipo, na dela, ela gosta de ler, ela inclusive quer ser poeta, e então ela é um pouco mais ativa, ela quando ela quer falar, ela fala, então assim, ela é um pouco mais assim. E já o personagem do Park Bo-gum, ele é mais tímido, ele não é tanto assim de ser direto, sabe? Ele é um pouco mais retraído, ele chora muito, muitas vezes. Ele é mais, tipo, protetor, sabe? Ele quer sempre estar ali, protegendo e tal. Mas ele é mais sensível também. Eles se completam, sabe? Tipo assim, ambos se completam. E é muito fofo ver o amor deles. Tipo assim, sabe? Mesmo depois de adultos, eles ainda se veem, né? Como o suporte um do outro. E é muito incrível e muito lindo de acompanhar isso. Outra coisa também que esse programa fala é muito sobre família também, sabe? Na verdade, o ponto principal dessa história o ponto é família. Porque afinal, o nosso casal, eles têm filhos, né? E aí os filhos vão crescendo e a gente vai acompanhando também a fase de vida dos filhos. Inclusive, a Yu, ela interpreta a filha da personagem dela, adolescente, que eu esqueci o nome, sorry. Mas ela também interpreta a filha, porque é pra dar aquela imagem de que a filha é parecida com a mãe dela, sabe? Mas que elas ainda são diferentes, mas elas têm ali uma personalidade até meio parecida. A gente tem muito essa coisa do âmbito familiar. Claro que a gente tem outras coisas, né? Tipo, outros personagens que têm ali as suas histórias, enfim. Mas todos eles estão ligados ali à nossa família principal. Então, é muito legal e ver e emocionante também, de uma certa forma, acompanhar, sabe, todos esses personagens, a nossa família principal, meio que lidando ali, né, com as coisas da vida, cotidianas da vida de uma família, sabe, tipo, coisas tipo, brigar por alguma coisa, desemprego, não conseguir dinheiro pra, né, sustentar a família, passando por dificuldades, mas ao mesmo tempo tendo ali também seus momentos de alegria. Então, é muito essa vibe, tipo, família, sabe? Bem realzão mesmo. E se vocês estão, por acaso, na dúvida, ou, sei lá, por algum motivo abandonaram esse dorama no meio do caminho, vai por mim, vale a pena, tá? Assistir por toda a experiência. E assim, você vai chorar igual um bebê? Sim, mas todo o conjunto da obra vale super a pena. E você ali acompanhando os personagens, né, em todas as fases da vida deles,
durante esses, né, 16 episódios, que inclusive já estão todos completinhos, bonitinhos lá na Netflix, inclusive tem dublado, se você gosta de assistir dublado. Sério, gente, vale a pena a experiência, se você gosta. Claro que tem às vezes pessoas que não gostam muito desse tipo de dorama, acham muito triste, etc. Mas pode inclusive até ter gatilhos em algum momento. Mas gosta desse tipo de história, com certeza vai gostar, porque realmente ele é muito, muito. E uma última coisinha, gente, que eu queria falar, que eu gostei muito, inclusive, que aconteceu no cinema, é que ele se passa nas 4 estações do ano. Inclusive, o lançamento dos episódios na Netflix era tipo 4 episódios toda semana. Então, até por isso que ele terminou, inclusive, antes do Amor e Batatas. E cada 4 episódios era retratado em uma estação do ano diferente. Só que o que eu mais gostei dessa coisa de estações do ano é que não só as estações estavam representadas, foi bom, né? Invocando Cebolinha do nada, mas enfim, representadas no clima, né, ali ao redor dos personagens, mas também na vida deles, tipo, de cada um individual e na vida deles ali como família. E, inclusive, é muito ressaltado isso, sabe? Que toda coisa que acontecia com eles, seja triste, seja feliz, sempre era feito uma metáfora com alguma estação do ano, sabe? Ou a estação do ano, no caso, que tava se passando ali o episódio, tipo inverno, verão, outono e primavera. Então, é muito legal. Eu gostei muito disso, porque realmente isso acontece na nossa vida, talvez, se a gente parar pra analisar. A nossa vida é uma. A gente passa pelas 4 estações do ano, sabe? Quando, tipo, a gente tá muito. Acontece alguma coisa muito feliz, a gente tá numa vibe meio primavera, ou quando acontece algo, tipo, tá muito calmo e aí do nada acontece uma coisa muito, sabe, chocante, muito triste, é como se fosse o verão, sabe? A tempestade de verão. No inverno, às vezes é um pouco mais complicado, entendeu? Às vezes a gente tá passando por uma crise, por uma parte da vida um pouco mais complicada. E no outono também tem essa coisa mais frio e quente, então assim a gente pode também ter não é bipolaridade, mas essa distinção, tipo, momentos muito felizes, momentos muito tristes, momentos mais ou menos. Então assim, essa coisa das estações do ano representarem também as emoções dos personagens é muito interessante. E não só na vida, mas tipo, no dia a dia deles também. Às vezes num dia só eles passavam, sei lá, pelas 4 estações ou por 3 estações diferentes. Que no caso seriam 3 situações diferentes, né? Que apresentariam cada uma das estações. Então eu achei muito legal isso. E tem muitas coisas reflexivas. Faz você refletir nesse drama, tipo, frases, enfim. Então eu recomendo muito, tá? Assistam A Vida de Tangerinas, porque vale muito a pena. E prepare os lencinhos, tá? E dê play nessa obra-prima, porque você não vai se arrepender, porque é realmente muito bom. Eu dei 5 estrelas pra esse dorama. Faleci. Como eu estava falando, eu dei 5 estrelas pra esse dorama, porque, como eu falei, eu amei muito. E é isso, gente. Gostei bastante. Não sei se iria assistir de novo, mas gostei bastante. A experiência por si só valeu super a pena. E eu amei muito. E é isso aí, com certeza vai ser um dos melhores do ano, tenho certeza. E agora minha voz ficou esquisita, mas enfim. Bora falar sobre Amor e Batatas, que ao contrário de Severos e Tangerinas, ele é muito mais engraçado e muito mais feliz. Amor e Batatas. O que dizer sobre esse drama? Na verdade, eu tenho algumas coisas pra dizer sim. Mas, inclusive, esse título eu achei fenomenal. Amor e Batatas. Maravilhoso, gente. Maravilhoso. E como eu disse, né, ao contrário do Se a Vida Te Der Tangerinas, que ele te dá depressão junto também, Amor e Batatas a gente é super diferente. A vibe é totalmente diferente. Então, até que foi interessante eu assistir um e junto com o outro, porque mesmo que eu tenha terminado primeiro o Se a Vida Te Der Tangerinas e tenha demorado um pouquinho, assim, pra finalizar o Amor e Batatas, eu gostei dos dois, assim, os dois me deram sensações diferentes ao assisti-los. Claro que eu gostei muito mais do Segredo de Tangerinas, mas enfim, o Amor e Batatas também me agradou muito e eu gostei. Farofa, tá bom? Uma farofa clichê, né? Uma comédia romântica e que tem tudo que uma comédia romântica pode te oferecer. E assim, ele não é exatamente o meu gênero favorito. Eu gosto de romance, né? Mas eu gosto de um romance um pouco mais dramático, sabe? Do que de fato comédia. Mas eu também tenho ali alguns dramas que eu gosto nessa vibe, tipo Comentário da Tchá, que é o meu drama conforto. A gente tem Pretendente Surpresa também, que mesmo que algumas coisas não me dessem muito nesse drama, eu gosto dele no geral. A gente tem mais quem? Enfim, muitos outros que são legais e são uma comédia romântica, mas eu gosto daquelas comédias românticas que no meio
tem um drama, sabe? Não é 100% comédia, sabe? Tem ali alguma coisa ali envolvendo algum passado do personagem, ou alguma treta, assim, que deixa o clima um pouco mais tenso, mas que no final tudo se resolve, sabe? Mas Amor e Batatas a gente tem, né? Muita comédia, a gente tem muitos momentos engraçados, mas a gente também tem ali no final um pouco mais, uma coisa um pouco mais densa, né? Um drama a mais, por parte da nossa protagonista, né? No passado dela, enfim. E o nosso protagonista também ali contribui de uma certa forma. Mas tudo se resolve no final, porque afinal tem que se resolver. Porque afinal não deixa de ser uma comédia romântica. A gente tem vários momentos engraçados, momento triste, né? Momentos que faz a gente passar muita raiva. Como, né? Certos personagens aí fazem a gente passar um pouco de raiva. Mas enfim, eu demorei um pouco pra shippar o casal principal. Ele me passou muita vibe do casal de Noiva por Vingança. Que eu também, assim, no começo eu tava tipo, será que eu vou shippar esse casal? E no final eu tava super amando. E Amor e Batata é a mesma coisa. Tipo, não que eu não gostei dos dois juntos, eu achei a dinâmica deles legal. Mas é que o drama ele demorou um pouco. Acho que foi a única coisa que eu não gostei. É que eles demoraram muito pra juntar esse casal. E o drama tem 12 episódios. Querendo ou não, são pouco. É pouco, deu comparado a tantos outros. Então eu falei, gente, vamos andar, entendeu? Vamos andar. Mas como os episódios tinham, tipo, 1 hora e pouquinha, e eram um pouco mais demoradinhos, tudo bem. Eu até passei um pano, mas mesmo assim demorou um pouco. Eu acho que eles foram, tipo, se declarar um pouco ali no episódio 7, 8, sabe? Então, mas a gente conseguiu ter muitos momentos felizes como um casal. A gente teve a treta, né, que fez com que eles se separassem, porque tem que ter, é um clichê, então tem que ter. Mas no final tudo se resolveu e tudo deu certo. Acabou feliz para sempre. Quer dizer, não sei se acabou feliz porque pode ser que tenha uma segunda temporada. Eu queria muito ressaltar que, pra mim, acho que o ponto forte desse drama, com certeza, foi esse querido. Gente, a melhor escolha, entendeu? Pra interpretar qual é o nome dele? Calma. Soberro, o nome dele, Soberro, foi esse querido, que inclusive ele fez uma advogada extraordinária, fez Desgraças Oito Boas, fez Na Direção do Amor. Eu amo ele é muito incrível. E, sério, ele foi, assim, pra mim, o ponto alto do drama foi ele, com certeza. O personagem dele combinou muito com ele. Inclusive, trago mais vezes ele pra fazer comédias românticas, porque ele combinou com essa vibe meio louca que comédias românticas têm. Mas, sério, ele estava impecável. Toda a cena dele é simplesmente incrível. E eu gostei muito. Sobre a protagonista, eu vi algumas pessoas criticando um pouco a atriz, mas por conta de que a personagem dela gritava muito, era muito escandalosa e, né, que não estavam gostando muito. Mas eu particularmente eu gostei, sabe? Eu acho que ela realmente tem uns momentos que ela grita, assim, porque ela fala um pouco mais alto, né, do que ela grita. Mas faz parte da personalidade dela, gente. Ela é muito mais explosiva, por exemplo, do que o nosso protagonista. O nosso protagonista é mais retraído, mais tipo, né, gente da cidade, né, mais... E ela é uma garota do campo, entendeu? Que também era da cidade, mas enfim, tá ali no campo. Então, assim, ela tem um pouco mais de... Ela é mais velha também. Então, ela é um pouco mais energética, sabe? Ela é enérgica, ela fica pistolinha muito rápido. Então, assim, é a personalidade dela ser assim. Só que ao longo do dorama, ela também vai dando uma respirada, entendeu? Ali quando eles começam a engatar no romance. Ela vai começando a parar de gritar tanto, mas ela ainda tem os momentos dela, porque afinal é a personalidade da personagem. E é isso que torna ela engraçada, sabe? E que torna ela como ela é. E Soberro se apaixonou por ela desse jeito. Mas eu acho que essa parte de, tipo, falar muito, eu acho que... eu senti que era mais na dublagem, porque teve alguns momentos que eu coloquei na versão legendada, porque eu só queria ver como que era as cenas. E aí... ela tava falando, tipo, normal, sabe? Tipo, eu não senti que ela tava gritando. Talvez nas partes assim, que fala que ela tava falando um pouco mais alto, talvez sim. Mas como eu falei, gente, é a personalidade da personagem. É assim que acontece. Mas os dois se complementam. E assim, e também é super válido, sabe? Pra uma comédia romântica, esse tipo de coisa, porque afinal acontece coisas muito mais... cenas muito mais vergonha alheia, muito mais estrondorosas, como por exemplo uma pessoa ser perseguida por um pássaro e cair de um barranco e separada por um carrinho de mão. Entendeu? Então assim, gente, é uma comédia romântica. É normal. E tirando o nosso casal, teve outros personagens que eu gostei também, como por exemplo o pessoal do Laboratório de Batatas, né? Porque eles passam ali no Laboratório de Batatas. E também o irmão mais novo dela, que mora junto com ela, junto com a melhor amiga também dela. Eles moram, tipo, juntos, tipo, numa pousada. Que, inclusive, o nosso querido
protagonista vai ficar hospedado ali, porque ele acaba se tornando diretor do laboratório de batatas, ele é tipo o chefe. E, inclusive, o irmão dela, junto com a melhor amiga, formam o nosso casal secundário. Tem a amiga do Parque Bull, do Soberro também, que eu acho ela muito fofa e eu gostei dela também. E teve um personagem que eu não gostei tanto, que foi o ex dela, que assim, mesmo que no final ele pelo menos tenha aprendido e eles tenham entendido que ele era um insuportável, eu não gostei dele. Ele foi chato, entendeu? E sorry, mas foi o primeiro personagem que eu achei chato desde o começo, então perdoei ele. Não achei simpático, entendeu? Enfim, ele é muito chato, ele realmente não me desceu. Mas o meu veredito final sobre, né, este dorama é que eu me diverti muito assistindo. Não chorei, né, não cheguei nesse ponto, mas fiquei emocionada, fiquei brava, né, queridinho. Mas, é isso aí. E se for renovado por uma segunda temporada, com certeza iria assistir, porque sim, né, porque estão aí. E eu dei 4 estrelas pra esse dorama. Eu tava na dúvida se ia dar 3,5, mas eu dei 4 estrelas de 5. É isso, gente. Eu gostei muito e é o que importa. Eu recomendo, ele também já tá certinho na Netflix, com seus 12 episódios. Então vai lá e assiste e comenta aí o que você achou, mas eu gostei muito também. Achei engraçado e uma farofa, gente. Nada demais também, mas eu achei divertido. E foi isso, galera. Essa foi a minha opinião, né, sobre os dois doramas. E eu tentei não dar spoilers, né, só realmente falar a minha opinião. Que eu acho que eu consegui, porque eu fiz um roteiro bonitinho, não sei se vocês repararam, mas eu tava olhando um pouco para baixo porque tinha um roteiro aqui, roteiro. Então eu espero que esse vídeo não fique com 2 horas, como está sendo, mas eu estou tentando. Eu tentei ao máximo não ficar enrolando muito. Mas é isso, gente. Se você gostou, deixa o like, tá bom? Que me ajuda muito. E se inscreve também pra não perder os próximos vídeos, que estão saindo só no domingo, por enquanto, mas vamos ver se mais pra frente eu consigo postar mais. Mas eu também tô postando shorts, então, pra compensar um pouco. Acho que você achou dos doramas também, novamente, né, pra gente bater um papo e conversar. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até a próxima e bye!